Olá, olá, você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Chave do Enem no ar. Estamos caminhando, hein, galerinha, para o final do semestre. O tempo passa muito rápido e você aqui conosco se prepara, é claro, para os vestibulares e para a nossa querida, amada e muitas vezes temida prova do Enem. Essa noite, então, primeiro ano, temos Ciências da Natureza. Vem comigo, Ciências da Natureza. Vamos começar com Física. Mas antes, aquele recado de sempre. Pegou o seu simulado, lembrando que o simulado fechou hoje 18 horas. Eu sei que hoje é um dia especial, mas fechou hoje 18 horas. E já abriu o último simulado do semestre, Ciências da Natureza, que semana que vem teremos aqui a resolução deste simulado, hein? Já pegou o simulado, tá sentadinho ali, pegou pipoca, pegou água, uma frutinha para acompanhar conosco. Tá preparado então? Então vamos lá, professor Michel, começa contigo em Física na Veia e rodou vinheta. Boa noite, Brasil! Boa noite para você que está aqui comigo mais uma vez. Que bom que nós estamos juntos para esse último encontro nosso, esse último encontro do semestre. Logo, logo tem mais, não desanime, porque nós vamos juntos nessa nossa aula de hoje fechar esse nosso semestre com chave de ouro aqui no Chave do Enem. Seja muito bem-vindo, então. Vamos logo, vamos preparados, porque hoje a gente tem 5 questõezinhas muito legais para responder. Vamos lá para a nossa primeira? Bom, nosso assunto de hoje é movimento circular. Nós vamos falar sobre várias características dele. A primeira questão já vem aí nesse sentido para a gente. Diz assim, ó: na embalagem de uma furadeira elétrica é informado que ela gira a 3.000 RPM. A unidade RPM, cuja sigla abrevia a expressão rotações por minuto, é muito utilizada no cotidiano, apesar de não ser a unidade escolhida pelo Sistema Internacional de Unidades. Nesse sistema, a informação que equivale a 3.000 RPM é... Então veja só, curioso. Muita gente vem com a seguinte dúvida: professor, tá bom, li a questão, mas e aí, como é que eu extraio os dados? O que eu preciso fazer para entender o que a questão quer de mim? Às vezes eu não consigo saber, professor, que fórmula que eu tenho que usar, o que eu preciso fazer. Então vamos com calma, vamos interpretar essa questão aqui juntos? Olha lá, primeira coisa, a gente já consegue observar que tem toda uma historinha aí, tá falando de uma furadeira, e essa furadeira gira a 3.000 RPM. Bom, essa é a única informação numérica que nós temos aqui, RPM, 3.000 RPM. Que ele já está dizendo para a gente que essa sigla significa rotações por minuto. Ou seja, quando você liga essa furadeira, ela consegue dar voltas e essas voltas vão se acumulando de maneira que em 1 minuto essa furadeira vai ter dado, né, ali a ponta da furadeira, a broca dela, terá dado 3.000 voltas em 1 minuto. São 3.000 rotações por minuto. Beleza. E ela diz que isso é muito utilizado no cotidiano. De fato, às vezes você tem, por exemplo, lá nos painéis dos carros, principalmente os que têm painéis mais analógicos, né? Você tem lá o famoso conta-giros do carro, que conta lá também as rotações do eixo do motor, né? Então você tem já essa medida utilizada lá. E em outros lugares, às vezes, aparece também esse RPM. Bom, apesar de não ser, olha o que ele diz agora, a unidade escolhida pelo Sistema Internacional de Unidades. Por que que a RPM não está no Sistema Internacional de Unidades? Se ele é tão usado no cotidiano, qual é a razão, o motivo pelo qual ele não está lá no Sistema Internacional de Unidades? Bom, você vai se lembrar que o Sistema Internacional de Unidades ele tem as unidades básicas e a partir dessas unidades básicas as outras são formadas, que são as unidades derivadas. Dentre essas unidades básicas, nós temos a unidade básica de tempo, e o adotado para a unidade básica de tempo internacionalmente é o segundo. Então essas nossas rotações, elas não podem estar em rotações por minuto, porque o minuto não é uma grandeza básica do Sistema Internacional, é o segundo. Então elas precisam estar em rotações por segundo. Beleza, então
essa nossa informação deveria estar, para estar no Sistema Internacional, em rotações por segundo. Só que acontece que essa unidade, rotações por segundo, ela recebe um apelido. Algumas unidades elas recebem uma nova nomenclatura. Por exemplo, é o caso do Newton. Newton não é uma grandeza básica, é uma grandeza derivada, mede força e é uma grandeza derivada. Derivada de quem? Massa vezes aceleração. Massa em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, o Newton ele seria o equivalente a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A essa coisa toda dá-se o apelido de Newton, que é a unidade de medida Newton. A mesma coisa acontece aqui. Quando a gente tem o RPS, que são rotações por segundo, ele recebe um apelido que é o Hertz. O Hertz também é uma unidade que aparece muito no nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, em estações de rádio, alguns múltiplos do Hertz, né? A frequência de não sei quantos gigahertz, né? A gente tem isso também em vários eletrônicos. Se você pegar uma lâmpada, por exemplo, você vai ver uma lâmpada de LED que na base dela lá tem uma medida em hertz na base dela. Se você pegar telas de monitores, computadores, você vai ver que ela também tem uma medida em hertz. Afinal de contas, o que é essa medida? O que ele está medindo? Aqui no caso, nós estamos falando em rotações por minuto, mas a unidade ou a grandeza a qual nós estamos nos referindo é a grandeza frequência. Bom, o que é frequência? Frequência é um evento, ou é a medida de um evento que se repete, a medida da repetição de um evento. Vou te dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro o que eu quero dizer. Se eu lhe perguntasse, com que frequência você vai ao mercado? Bom, talvez alguns me responderiam, eu vou uma vez por dia, se vai bastante. Outros talvez responderiam, não, eu vou uma vez a cada 3 dias. Outros responderiam, não, eu vou uma vez por semana e olhe lá. Alguns talvez diriam, eu vou uma vez por mês, faço uma compra grande e não vou mais ao mercado. Bom, aí vai depender do hábito de cada um. Mas perceba que a resposta toda, ela está vinculando a um acontecimento, um evento, que é a ida ao mercado, e a um tempo em que esse evento costuma se repetir, que ele costuma acontecer. Então, uma vez ao mês significa que o evento ir ao mercado ocorre mensalmente uma vez. Essa ideia de frequência ela pode ser usada em diversos contextos. No caso dos movimentos circulares, a frequência vai medir, então, quantas voltas completas um objeto consegue realizar em um determinado período de tempo. Se é em segundos, então rotações por segundo. Se é em minuto, então rotações por minuto. Assim como na ida ao mercado poderia ser uma vez a quinzena, uma vez ao mês, uma vez por semana. É a quantidade de eventos e o tempo em que esse evento costuma se repetir. Essa é a ideia de frequência. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Parênteses, cuidado para você não se confundir. Frequência e período são coisas diferentes. Frequência é quantas vezes um evento acontece num espaço de tempo e período é o tempo necessário para que um evento aconteça. Parece a mesma coisa, mas não é. Olha só, aqui nos movimentos circulares nós podemos diferenciar as duas coisas da seguinte forma. Frequência é quantas voltas o objeto dá por unidade de tempo, por exemplo, por segundo, quantas voltas o objeto dá em 1 segundo. E período é quanto tempo demora para que ele dê uma única volta completa. Então, se você pegar uma única volta completa, o tempo dessa única volta completa é chamado de período. Não confunda período com frequência. Os dois estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Um é o inverso do outro. A frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência. Muito bem, mas voltando aqui para a nossa ideia aqui então. Diz aí que esta nossa furadeira tem então uma frequência de 3.000 rotações por minuto. E ele está perguntando ali, nesse sistema, a informação que equivale a 3.000 rotações por minuto é qual sistema? Bom, anteriormente ele tinha falado do Sistema Internacional. Então ele está perguntando, se nós fôssemos representar essas 3.000 rotações por minuto aqui no Sistema Internacional, qual seria essa medida? Então nós temos que transformar de rotações por minuto para rotações por segundo, que é a mesma coisa que Hertz. Como é que a gente faz isso então? Vamos lá. Hertz são rotações por segundo. RPM são rotações por minuto. Bom, 1 minuto tem quantos segundos? Horas. 1 minuto tem
Muito bem, 1 minuto tem 60 segundos. Então, se a gente pegar essas 3.000 rotações por minuto aí e dividir por 60, nós estaremos encontrando quantas rotações ele faz em um único segundo. Quando você divide 3.000 por 60, você chega à conclusão de que essa furadeira aí está realizando, muito bem, 50 Hz ou 50 RPS, rotações por segundo. Nos leva à alternativa letra... Bom, e agora, hein? Tem vários 50 ali, é 50 Hz. Mas e as outras, professor? O que está dizendo ali? Então, olha lá, letra A, 50 segundos, representando o período de rotação. Cuidado, muito cuidado, porque é fácil confundir período com frequência, mas não é a mesma coisa. A letra A está falando ali de período, mas nós não estamos atrás de período. A letra B, 50 radianos por segundo, representando velocidade angular? Não. Em um movimento circular, a abertura do ângulo central desse movimento, ela pode ser medida em termos de velocidade. Qual é a velocidade de abertura desse ângulo? A essa velocidade nós damos o nome de velocidade angular. E ela não é a frequência, são coisas diferentes, são coisas distintas. A letra C é a correta, que diria para a gente que são 50 Hz representando a frequência de rotação. Ah, agora sim, isso é verdade. 50 Hz, que é a unidade do Sistema Internacional, que são rotações por segundo, representa a frequência de rotação dessa nossa furadeira. Certo? Maravilha! Muito bem, ó, começamos bem essa nossa noite. Vamos para a nossa próxima questão. Questão segunda. Diz assim: uma bicicleta de marcha única possui uma única rotação de transmissão, contendo uma única catraca e uma única coroa. Na imagem está representado um conjunto formado por uma catraca e uma coroa acopladas por uma corrente metálica inextensível, ou seja, que não pode ser estendida, não dá para esticar essa corrente aí. De uma bicicleta de marcha única, beleza. Aí tá ali o desenho pra gente, tem ali a catraca e temos também a coroa. A catraca um pouco menor, a coroa um pouco maior, e elas estão ligadas então pela corrente que está representado ali em laranja. Tem 2 pontos marcados nesse desenho, você consegue observar ali comigo o ponto A e o ponto B, que estão marcados para a gente. E tem também setas que estão indicando o sentido em que a catraca e a coroa estão rotacionando, que elas estão virando, né? Observe então que ali o ponto A estará descendo, o ponto B estará subindo. Portanto, eles não têm a mesma direção, não têm o mesmo sentido, não é? A gente tem ali movimentos diferentes que estão acontecendo nos dois. Bom, mas vamos ver o que o exercício está pedindo. Considere que essa bicicleta esteja em movimento uniforme, velocidade constante, e que a corrente não escorregue em relação à catraca e a coroa. Está bem presa ali, está fixa, não existe movimento entre corrente, catraca e coroa. Os pontos A e B indicados na figura apresentam, em relação aos eixos ao redor de onde giram, a mesma. Então, em relação aos eixos de onde eles giram, eles têm a mesma o quê? Qual é a resposta aí pra gente? A mesma o quê? Bom, vamos lá. Observe que a pergunta é em relação aos eixos ao redor de onde giram. Bom, nós temos ali a nossa corrente laranja, que está circulando ali em torno da nossa corrente vermelho, talvez, né? Não consigo identificar exatamente que cor é essa. Mas o que essa corrente nos indica é que não tem como ela estar com velocidade diferente dela mesma, ok? Não tem como ela estar com velocidade diferente dela mesma. Bom, então, os pontos A e B, eles giram com uma certa velocidade linear, que é a mesma velocidade dessa nossa catraca e dessa nossa coroa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a parte externa da nossa coroa e da nossa catraca, elas giram com a mesma velocidade, porque elas estão presas a essa corrente que está ali. Já que elas estão presas ali a essa nossa corrente, elas têm a mesma velocidade escalar entre elas. Muito bem. Portanto, se nós fôssemos perguntar qual é o que se mantém constante entre o ponto A e o ponto B, nós diríamos que é a mesma velocidade escalar. Até marcou ali, ó, você pode ser tentado a ir ali e marcar esse x direto ali em velocidade escalar.
Acontece o seguinte, a pergunta não é em relação à velocidade do ponto A e do ponto B. Perceba, tudo indica para você tentar marcar isso aqui, velocidade escalar, mas não é isso que está perguntando. Ele diz assim, ó, o ponto A e B indicados na figura apresentam em relação aos eixos ao redor de onde giram. Então é o ponto A em relação ao centro da catraca e o ponto B em relação ao centro da coroa. Então a gente tem uma diferença aí, eles não podem ter então a mesma velocidade escalar, não podem ter a mesma velocidade escalar. Por quê? Quanto mais ao centro nós vamos, né, menor é o raio, menor é a distância que está percorrendo. Pensa comigo, se você tem uma roda grande, imagina um pontinho ali bem perto do centro da coroa. Para ele dar uma volta completa, ele vai percorrer uma certa distância. O ponto B, que está lá na borda da coroa, vai ter que percorrer uma distância maior, uma circunferência maior para dar essa volta. Portanto, já que os dois completam uma volta juntos, eles precisam percorrer distâncias diferentes em tempos iguais. Então eles não podem ter a mesma velocidade escalar. São velocidades escalares diferentes. O valor dessa velocidade é diferente. Portanto, em relação ao centro, o que a gente observa é que qualquer ponto que você pegar aí dessa coroa ou dessa catraca, eles vão dar uma volta em relação ao próprio objeto. A coroa em relação a ela mesma, a catraca em relação a ela mesma. Qualquer ponto ele vai dar uma volta junto. Se você pegar um ponto muito perto do centro ou na borda e ir girando a coroa, os dois vão completar uma volta em torno do centro da coroa ao mesmo tempo. Não vai haver diferença entre os dois. Portanto, o ponto A vai ter a mesma velocidade angular que o centro dele e o ponto B vai ter a mesma velocidade angular que o centro dele. O ângulo da trajetória está abrindo junto para qualquer ponto dentro da coroa. Então, o ponto B ou um ponto no centro da coroa vai ter a mesma velocidade angular. O ponto A e um ponto no centro da catraca vai ter a mesma velocidade angular. Portanto, aqui para a gente, a alternativa correta seria a letra D. O ponto A e o ponto B indicado na figura apresentam em relação aos eixos ao redor de onde giram a mesma velocidade angular. Cuidado porque é muito fácil você ir e marcar aqui a letra B, velocidade escalar. Mas cuidado com aquilo que o exercício está perguntando para a gente. Beleza? Vamos lá então para o nosso próximo exercício. No nosso próximo exercício, nós temos a seguinte figura. Olha aí, esse exercício é um exercício bastante curioso. Olha só o que ele diz. Na figura abaixo é apresentada uma roda A, que transmite seu movimento para um conjunto de rodas B, C e D, através de uma fita F, que permanece sempre esticada e não desliza. Mesma situação anterior ali, não é? Se a roda A parte do repouso com aceleração constante e leva 40 segundos para atingir sua velocidade final, efetuando 180 rotações, qual deve ser a velocidade angular final da roda D? Olha só o que ele está perguntando, hein? Observe, a gente tem a roda A está ligada ali, né, à roda B pelo lado externo. Tem uma fita que está ligando A a B. É a mesma ideia da questão anterior ali, né? Ela não desliza, está presa ali uma na outra, uma está rodando outra. Portanto, a parte externa da A e a parte externa da B tem a mesma velocidade linear. Só que a roda C ela está ligada pelo centro, pelo eixo na roda B. Tá vendo? A roda B está ligada pelo centro na roda C. Ou seja, o eixo delas está rodando junto, elas estão completando uma volta juntos. Mas a roda C é maior do que a roda B. Então a parte mais externa da roda C vai estar com uma velocidade maior do que a parte mais externa da roda C. Da roda B, perdão. Olha só, hein? Confusão. Então, já que elas estão ligadas pelo centro, a roda B e a roda C, elas têm a mesma velocidade angular, mas não a mesma velocidade linear, porque o centro delas está girando junto, mas a borda externa tem velocidades diferentes porque elas têm tamanhos diferentes. E essa C está ligada pela parte externa na D. Portanto, a velocidade da D vai ter que ser a mesma da C, da parte externa, velocidade linear. Bom, vamos escrevendo isso para ficar mais fácil da gente enxergar. Antes de mais nada, vamos observar o seguinte, ele diz que a roda A parte do repouso e tem aceleração. Então ele não está com velocidade constante, ele está com uma velocidade que muda ao longo do tempo. Portanto, é um movimento circular uniformemente variado. Então a gente tem aqui a equação horária angular,
que é lembra lá nos movimentos uniformemente variados que nós tínhamos a equação horária dos espaços? Nós podemos ter aqui também uma equação horária para os ângulos. Essa aqui é a equação horária para esse movimento circular nosso. Δθ ali representa a quantidade de voltas que ela está dando, né, a abertura do ângulo. ω0 representa para a gente a velocidade angular inicial. Alfa é a aceleração angular e T é o tempo com a qual ela está girando. Alguns dados foram entregues lá para a gente, olha só. Diz para a gente que ela leva 40 segundos para atingir a velocidade final. Diz pra gente que ela partiu do repouso, ou seja, a velocidade angular inicial dela era 0 e a linear também. Diz que ela efetuou 180 rotações. Qual deve ser, então, a velocidade angular final da roda D? Então, ele deu algumas informações sobre a roda A. Vamos tentar substituir essas informações aqui, então. Então, olha lá. Em relação ao ângulo que ela abriu, ela está dando 180 voltas completa. Cada volta são 2π radianos. Então, no lugar ali, ó, do Δθ, eu vou colocar 2π, que é uma volta completa, vezes 180, para saber, em medidas de ângulos, quantos ângulos, quantos π radianos ela percorreu. ω0 é a velocidade angular inicial, e ele disse pra gente que ela partiu do repouso. Então, no lugar do ω0 ali, a gente coloca 0, tá bom? Ficou, então, a alfa, que é a aceleração angular que a gente vai descobrir dela, vezes 40, que é o tempo que demorou para tudo isso acontecer elevado ao quadrado, dividido por 2. Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente descobrir qual é essa aceleração, porque uma vez que a gente descobrir a aceleração, a gente consegue descobrir qual é a velocidade final dela. E é essa velocidade final que a gente quer transmitir para as outras para saber qual é a velocidade final da roda D, porque é isso que ele está perguntando, qual é a velocidade angular final da roda D. Então eu preciso saber a velocidade final da roda A. Por isso que a gente está indo em busca dessa velocidade. Primeira coisa é descobrir qual é a aceleração dela. Então vamos lá, vamos resolver ali, ó. 2 vezes 180, a gente vai cair em 360π. 0 mais qualquer coisa não muda em nada, então aquele 0 some dali. 40 ao quadrado chegou ali em 1600. Bom, aí a gente pode dividir esse 1600 por 2. Então 360π é igual a alfa vezes 800. Lembrando, a gente quer descobrir o valor do alfa. Vou passar o 800 dividindo, então a gente vai ficar aqui alfa, que é a aceleração angular da roda, é 360π, dividido por 800. E aí a gente pode simplificar, né, a nossa vida ali, corta um zero em cima, um zero embaixo, vai ficar 36 sobre 80, dá para você dividir por 4, né, o 36 e 80, e aí a gente vai cair em 9π sobre 20 radianos por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, então, que a roda A tem. Mas lembrando, nesse primeiro momento, a gente está indo atrás da velocidade final dela. Então, vamos lá, vamos tentar encontrar que é essa velocidade final. Trouxe aqui, então, a equação da velocidade, a mesma que a gente já usava lá para o nosso movimento linear, só que agora aplicada aqui para os movimentos circulares. Então, a velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. Velocidade angular final é o que a gente quer saber. Velocidade angular inicial é 0, porque ela partiu do repouso. A aceleração a gente acabou de encontrar aqui, né? Ó, ela é 9π sobre 20, vezes o tempo, que é de 40 segundos. Beleza. Vamos lá em cima agora, ó, vamos resolver ela lá em cima. 0 mais qualquer coisa não altera em nada, né? A nossa resolução ali não vai mudar em nada. Então, o que a gente vai cair ali é que a gente, bom, poderia dividir ali, simplificar aquele 40 com o 20, quando você dividir o 40 por 20 vai dar 2, então 9π vezes 2, a gente vai chegar ali em 18 radianos por segundo, 18π radianos por segundo. Beleza, temos a nossa velocidade angular da nossa roda A. E agora? Bom, vamos analisar o que está acontecendo ali então nas nossas outras rodinhas, tá bom? Faltou ali, eu acabei não colocando ali, faltou, foi um errinho, desculpa, é 18π radianos por segundo, tá bom? Beleza. Vamos ver o seguinte, como a roda A está ligada pela parte externa com a roda B, então elas têm a mesma velocidade linear. Escrevi isso ali, ó, velocidade linear da borda da roda A tem que ser a mesma velocidade linear da borda da roda B. Afinal de contas, elas estão ligadas por uma fita, por uma corda. Não tem como a corda ter duas velocidades diferentes, ela é uma coisa só. Beleza. O que mais? A roda B tem a mesma velocidade angular do que a roda C, porque elas estão ligadas pelo centro, pelo eixo. A regrinha é, toda vez que está ligado pelo centro, mesma velocidade angular. Está ligado pela borda, mesma velocidade linear na borda. Ok? Então, a velocidade angular da B é igual à velocidade angular da C.
E entre a roda C e a roda D, elas estão encostadas uma na outra pela borda. Então, a velocidade linear da borda das duas vai ser a mesma. Elas estão transmitindo essa velocidade linear uma para a outra. Ok. Bom, já que é assim, então a gente pode pensar o seguinte. Velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio. Então, eu vou substituir ali no A, ó, aquela velocidade linear que está lá na esquerda, por velocidade angular vezes o raio da roda A. E tem que ser igual a mesma coisa para B, velocidade angular vezes raio. Guarda isso aí. Vamos pensar aqui na C. Eu vou fazer a mesma coisa para a roda C. Olha lá, C e D. Velocidade angular da C vezes o raio da C igual a velocidade angular da D vezes o raio da D. Ok. Bom, e agora, professor? Agora, observe ali que a gente sabe quem é essa velocidade angular da C. Quem que é a velocidade angular da C? Ela é a velocidade angular da B, as duas são iguais. Então eu consigo substituir uma coisa dentro da outra. Olha ali, ó. Onde era a velocidade angular da C, eu joguei ali agora a velocidade angular da B, porque as duas são iguais, elas são a mesma. Então a velocidade angular da B vezes o raio da C é igual a velocidade angular da D vezes o raio da D. Se você se perdeu, não esqueça, nós estamos indo atrás da velocidade angular final da roda D. Então ela apareceu aqui, ó, é esse ômega D aqui, ó, a velocidade angular da roda D. É isso aqui que a gente quer encontrar. Só que a gente ainda tem coisas aqui que a gente não sabe o que é, porque o exercício deu as informações pra gente que são só os raios. O raio da roda A, o raio da B, o raio da C e o raio da D. Aqui a gente ainda tem, então, coisas que a gente não sabe. Acontece que, ali em cima, a gente consegue isolar quem é a velocidade angular da B, olha lá, ó. Lá em cima não tem velocidade angular da A vezes raio da A igual a velocidade angular da B vezes raio da B? A gente pode pegar aquele raio da B e passar dividindo pelo outro lado e isolar a velocidade angular da B. E a gente substitui aqui, ó. Perdão. No lugar da velocidade angular da B. Fazendo a substituição, então a gente chega nessa expressão, olha lá. No lugar da velocidade angular da B, eu substituí pela equaçãozinha lá de cima. Muito bem. Agora, então, a gente tem velocidade angular da A, que a gente sabe quanto é. Está lá em cima, a gente já descobriu. Raio da A, raio da B e raio da C. Velocidade angular da D, que a gente quer descobrir, e raio da D, que a gente também tem essa informação. Então, a gente pode isolar aqui, ó, a velocidade angular da D. Eu passo o raio dela dividindo para lá, né, junto com as outras. Sobrou essa expressão aqui. E essas informações a gente tem. Velocidade angular da A, 18. Raio da A está lá no enunciado 0,3 metros. Raio da C está lá no enunciado 0,25 metros. Raio da B, 0,2 metros. E raio da D, 0,3 metros, está tudo lá no enunciado. Bom, multiplicando todo mundo lá em cima e embaixo, a gente consegue simplificar para essa expressão aqui, ó. Bom, o que eu fiz aqui para facilitar a vida foi, tinha 0,3 em cima e embaixo, eu cortei os dois. Aí eu fiz 18 vezes 0,25, que dá 4,5. E o 0,2 sobrou ali embaixo, então dividido por 0,2. E quando a gente divide 4,5 por 0,2, nós chegamos à conclusão que a velocidade angular é de 22,5 radianos por segundo. Essa é, portanto, a velocidade angular final da roda D. Olha só. Questãozinha complicada essa, né? Questão bastante complexa. A gente teve que usar vários conceitos aqui. A gente começou com movimento circular uniformemente variado, tendo que usar a equação horária e depois a equação da velocidade, e depois ainda a gente veio aqui falar sobre transmissão de movimento circular para terminar em qual é a velocidade angular da roda D. Essa é uma questão bastante complicada. Se rolou aí dúvida, volta, assiste de novo a explicação, manda suas dúvidas para cá, a gente vai ter maior alegria em tentar te responder. Beleza? Vamos lá então, vamos seguir? Vamos para a próxima. Próxima questão. Uma máquina de cortar macarrão é formada por um tubo que força a passagem da massa crua através de orifícios em uma chapa metálica circular. A chapa possui uma lâmina que gira em movimento uniforme e que faz o corte à medida que a massa sai pelos orifícios conforme ilustra a figura. Está ali a figura. Então, está saindo o macarrão e a lâmina vai cortando esse macarrão. Se a massa crua atravessa os orifícios a uma velocidade constante de 8 centímetros por segundo, qual a velocidade constante de giro da lâmina para que cada pedaço de massa tenha no mínimo 4 centímetros de comprimento? Essa é a pergunta. Bom, observa lá comigo. Ele diz então que a massa está saindo a 8 centímetros por segundo. Isso significa que em 1 segundo sai quanto de massa?
Muito bem, sai 8 centímetros de massa em 1 segundo. Bom, se a gente quer saber velocidade de uma coisa que está constante, velocidade é distância dividido pelo tempo, né? Bom, ok. Pergunta é, tá bom, professor, mas e agora? O que a gente vai fazer então? Quem é essa velocidade? Quem é essa distância? Quem é esse tempo? Como é que a gente vai encontrar isso daí? Então vamos lá. Velocidade é a velocidade com a qual está saindo a massa, 8 centímetros por segundo. Bom, qual é a distância que a gente quer? Qual é o tamanho que a gente quer? Que tenha cada um dos nossos pedaços de macarrão. Ele diz que tenha 4 centímetros. Então, perdão, ΔS 4 sobre o tempo que é T. Passa o T multiplicando, 8 dividindo, a gente descobre que o tempo que precisa para que ocorra aí esse corte no macarrão de 4 centímetros é um tempo de meio segundo. Ou seja, é um período de meio segundo. Se o macarrão está saindo a 8 centímetros por segundo e eu quero um macarrão com tamanho de 4 centímetros, então a cada meio segundo eu preciso fazer um corte. Essa é a ideia, a cada meio segundo precisa fazer um corte. Portanto, se ele está perguntando para a gente qual é a velocidade de giro, isso é a velocidade angular, então a formulazinha que a gente vai usar é 2π sobre t, onde t é o período, o tempo que demanda para dar uma volta completa. Bom, então essa velocidade vai ser 2π dividido pelo período. Quem é o período? É o tempo de corte do macarrão que a gente acabou de descobrir, que é de meio segundo. Se a gente divide ali então 2 por meio, nós chegamos à conclusão de que a velocidade angular, a velocidade com a qual essa lâmina precisa girar para ir cortando esse macarrão de 4 em 4 centímetros, é de 4π radianos por segundo, alternativa letra C. Bom, então a lâmina está passando por um ponto. Eu preciso que daqui meio segundo ela volte novamente a esse ponto para cortar o macarrão ali. E isso vai acontecer se ela tiver uma velocidade de 4π radianos por segundo na situação que nos foi apresentada aí. Beleza? Maravilha, essa é uma questão um pouco mais simples, né? Legal de resolver, bem tranquila pra gente. Vamos lá, a última aqui. Tem um enunciado um pouco maior, algumas informações, vamos discutir um pouquinho ela. Ela diz assim, ó. Em um aparelho toca-discos, como o da imagem, o disco de vinil gira a uma velocidade angular constante, enquanto uma agulha, percorrendo as ranhuras da superfície, capta os sinais mecânicos decorrentes desse contato e os converte em sinais elétricos, que são enviados por um circuito do aparelho. Considera-se o início do disco a faixa situada em sua borda. Tem a setinha vermelha ali escrito o início do disco, olha lá. E o final, a mais próxima do centro. Também tem ali uma setinha indicando o final do disco. Cada faixa pode ser considerado um conjunto de várias circunferências concêntricas, que tem o mesmo centro. E o tempo que a agulha leva para ler todas as informações de uma faixa e o tempo de duração da reprodução dessas informações pelos alto-falantes do aparelho são correspondentes. Por exemplo, se uma música tem 2 minutos de duração, a agulha demorará 2 minutos para percorrer a faixa. Beleza. Para responder a questão, leia o texto e agora vamos lá. Considerando-se a primeira e a última faixa do disco a velocidade linear da agulha em relação ao ponto de contato com o disco é... Então, olha lá, o que a gente quer ali é a velocidade linear da agulha em relação ao ponto de contato com o disco. Qual é a velocidade da agulha em relação ao disco? Aí ele pergunta, ela é maior no início do disco, pois a distância até o centro é maior? Bom, letra B, ela é maior no início do disco, pois a distância até o centro é menor? C, ela é igual nas duas faixas, pois a velocidade angular é constante? D, ela é menor no final do disco, pois a distância até o centro é maior? E E, ela é maior no final do disco, pois a distância até o centro é menor. E aí, o que você acha? A que conclusão você chegou nisso aqui? Bom, a ideia aqui é você comparar as ideias de velocidade angular e velocidade linear. Para um objeto sólido, como é o disco que está girando, ele tem sempre a mesma velocidade angular. Qualquer ponto dele vai ter a mesma velocidade angular, que é a velocidade de abertura do ângulo central dele. Ela é constante. Mas a velocidade linear, ou seja, a velocidade com a qual os pontos estão se deslocando linearmente, ela é maior quanto mais longe do centro eu estou. Então, existe uma relação entre as duas coisas, que é aquela que está ali, ó. A velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio.
Ou seja, quanto mais longe do centro eu estou, maior é a velocidade linear, a velocidade em linha reta com a qual o giro acontece. Maior ela é. Portanto, isso nos leva à alternativa de letra A. A velocidade do disco em relação à agulha, de um ponto lá no disco, ou da agulha em relação ao disco, tanto faz referencial, ela é maior no início do disco. Por que é maior? Porque lá a distância até o centro é maior, então a velocidade linear dos pontos lá, ela também é uma velocidade maior, ela vai acontecer com uma intensidade maior, o que nos levou aí à alternativa letra A. Maravilha, galera, maravilha. Foi um prazer passar esse semestre aí com vocês. Eu vou finalizando por aqui, a gente se vê logo logo no próximo semestre. Um beijo e tchau para vocês. E aí, mandaram bem em física? Preparadíssimos então para a segunda aula da nossa live Biologia com vocês, hein? Já pegou o simulado, está preparadíssimo, reabasteceu a pipoca, o suco, a água, a fruta, enfim. Vem comigo, vem conosco, porque agora, professor Nelson com vocês na Biologia e rodou a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, mais uma quinta-feira com Chave do Enem e Chave do Enem número 4, ou seja, é o último desse semestre. E, obviamente, no próximo semestre vamos retornar aí com mais 4 chaves do Enem de Ciências da Natureza. Claro, né? Toda quinta-feira você tem o chave, né? A semana que vem também, e você vai ter chave do Enem mais ainda no semestre que vem. Fica tranquilo, tá? Hoje, então, Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia. E eu estou aqui, professor Nelson Júnior, mais uma vez, para a gente poder estar trabalhando aqui, mandando a ver, beleza? Não esqueça de marcar lá, @chave do Enem, quando você tirar uma fotinha ali estudando, marca seu professor, marca seu colégio, vai ser muito legal para a gente poder saber o índice que está chegando isso aí, esse comprometimento todo, ok? Bom, você recebeu, então, semana passada, um simulado, né? Você se dedicou ali, fez, e agora está na hora da correção dessas 5 perguntinhas que a gente tem, beleza? Lembrando que no decorrer, uma ou outra, a gente vai ter ali, parar alguma coisa, né? Para ter uma parte explicando melhorzinho, como a gente sempre faz, como você do primeiro ano do ensino médio já está acostumado com isso aí, beleza? Vamos seguir lá então? Davi, por favor, os nossos slides. Tá aqui, olha lá que bonitinho, ó. Ciência da Natureza, Biologia. Aí você tá vendo aqui, professor, isso aqui tá parecendo que são células. Exatamente isso. Hoje nós vamos estar falando sobre células, sobre citologia. Quando nós estamos na graduação, lá na Faculdade de Biologia, a gente às vezes separa um pouquinho uma citologia de outra, né? Citologia 1, citologia 2. Sempre você entenda que o estudo da citologia, ele é muito legal você estudar de fora para dentro da célula. Desde você começar ali pela membrana, depois você chega ali nas organelas e depois, finalmente, o núcleo. Então, dessa forma fica melhor. Aqui, obviamente, as questões estão embaralhadas, assim como você vai encontrar no vestibular, no Enem, no processo de avaliação seriada. Nunca vai estar lá, número 1 vai ter... Não, já começa talvez o mais difícil e tal, exatamente para te preparar, beleza? Vamos seguir lá então, vamos para a primeira questão, a primeira minha aqui, a sua pode estar em ordem diferente, mas só você procurar o texto ali para a gente poder trabalhar. Deixa eu ligar aqui. Bom, vamos lá. Primeira. Analise a figura que representa a ação de uma célula humana. Então você está vendo ali o que está acontecendo, ó.
Você está vendo que essa parte aqui de baixo é o citoplasma, tá vendo? Citoplasma, essa parte toda aqui é o citoplasma. Aí você tem lá em cima vindo um micro-organismo, tá vendo? Uma partículazinha ali do micro-organismo. Ele é englobado pela membrana da célula e logo em seguida ele vira uma vesícula, que você vê que tá aqui, ó. Tá vendo? Ela englobou lá em cima, virou essa vesículazinha aqui, tá? Olha só o que está dizendo. O processo de endocitose, endo é para dentro, é dentro, tá? O processo de endocitose, da entrada de alguma coisa na membrana da célula, representado na figura, e o tipo de célula que é capaz de realizá-lo são respectivamente o quê? Então, primeiro ele está perguntando qual o tipo de, qual é o que está acontecendo, né? Ali o processo de endocitose, e segundo, que tipo de célula pode fazer isso, beleza? Olha só aqui. Temos dois tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose, como você está olhando aqui numa definição bem rápida, uma síntese apenas, engloba grandes partículas sólidas. E pinocitose engloba pequenas porções de líquido extracelular. Provavelmente o seu professor deve ter te dado alguns exemplos, né? A fagocitose é toda vez que for englobar algo sólido, algo maior, né? Às vezes uma célula só, até mesmo alguma coisa multicelular, tá? Então, quais exemplos que provavelmente o seu professor deu para você aí na sua escola desse Brasilzão todo? Fagocitose, nós temos, por exemplo, células do sistema de defesa, as células brancas, os glóbulos brancos. Eles são responsáveis para quê? Para poder englobar um vírus, uma bactéria, um fungo, uma partícula de poeira, uma partícula de ferrugem que entrou numa pisada de um parafuso, né? Então, tudo que é partículas sólidas, ele está absorvendo. No caso da pinocitose, o exemplo que provavelmente seu professor também deu, seriam células, por exemplo, que estão no intestino. São células que estão ali recebendo líquido extracelular, líquido de fora da célula, já digerido, já metabolizado e facilmente consegue atravessar a membrana da célula. Seriam dois exemplos aqui, tá? Aqui, ó, mostra, por exemplo, um micro-organismo. Já estamos ali praticamente respondendo a questão, fica ligado. Ele acaba sendo englobado, como você está vendo ali na parte 2, por uma vesícula. Depois, na parte 3, ele se une com uma outra vesícula, que você está vendo ali, está vendo? Uma porção, uma vesícula tem um micro-organismo. A outra vem uma porção de enzimas. Você aprendeu isso em bioquímica. Vão catalisar, vão metabolizar, vão quebrar, vão destruir. Né? Destruir se caso for alguma coisa que não será aproveitada, obviamente. E aí você tem ali na fase 4 sendo metabolizado, e ali na fase 5 ainda mostra a exocitose, que é a eliminação daquilo que não é aproveitado, tá? Aí, aqui a pinocitose, né, um líquido que vem extracelular, forma essa vesícula, tá bom? E aí tem a absorção. E aqui a plasmocitose, que é o caso da fase 5 ali, que quando elimina o que não é aproveitado, ou até mesmo elimina aquilo que vai ser mandado para outro lugar. Então, assim, a plasmocitose, ela tem alguns outros nomes também. Pode ser chamado de exocitose, pode ser chamado de secreção, ou pode ser chamado, já vi, antigamente era mais usado, que era chamado de defecação celular, que é horrível esse termo. Por isso nem é mais usado, até mesmo porque o que sai de uma célula pode ser uma excreção, por isso exocitose. O que é uma excreção? Algo que vai ser eliminado do corpo, vai lá para o sistema urinário e vai ser mandado fora. Já uma secreção, algo que a célula pode eliminar, é algo que pode ser aproveitado por um outro órgão, alguma coisa. Exemplo, a pergunta é, aquele líquido que sai do nosso nariz, é uma excreção ou é uma secreção?
tenho certeza que a maioria de vocês acabou respondendo, que é o que os meus alunos respondem. Ah, professor, é uma excreção, a gente manda fora, soa o nariz. Mas a verdade, gente, é uma secreção. Quando está gelado, por exemplo, o ar fica mais seco, o que seu corpo entende? Bom, preciso produzir líquido para esse líquido evitar com que alguma coisa possa entrar aqui no meu nariz, algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa. Então, é algo que vai ser utilizado, então é uma secreção, tá bom? Bom, vamos lá na resposta então. O processo de endocitose representado na figura, você já sabe, que é fagocitose, porque você viu lá que está um micro-organismo, uma partícula sólida. Então já descartamos a letra B, já descartamos a letra D, então só temos a A, a C e a E, que são fagocitose, ok? Aí pergunta, e o tipo de célula que é capaz de realizá-lo? Bom, a hemácia, que é a letra, perdão, a hemácia, que é a letra C, são células do sangue. Elas não têm essa capacidade de absorver alguma coisa, englobar, tá? E fazer essa digestão. Não consegue. Os linfócitos T, que você está vendo aqui embaixo, há linfócitos que podem sim englobar e outros que simplesmente ajudam o sistema de defesa, liberando alguns hormônios para alertar o organismo da produção de anticorpos, auxiliar e avisar que entrou algum tipo de micro-organismo, né? Então, nem todos vão acabar fazendo isso aí. Então, aqui generalizou, não dá. Então, obviamente, só sobrou a letra A, fagocitose, e o neutrófilo, responsável por fagocitar partículas sólidas dessa forma. Beleza? Espero ter acertado. É uma questão bem tranquilinha, é uma questão com certeza que o seu professor trabalhou bastante e a gente só está dando uma instruçãozinha aqui, beleza? Vamos seguir para 2? Vamos lá? Vamos junto. Número 2. Opa, passei aqui. Fome no Brasil. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos de pandemia. A fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Isso foi adaptado do G1 da Globo de 8/6/2022. Então, uma questão fresquinha aí. A ausência de nutrientes para a manutenção do organismo humano prejudica o funcionamento celular, gerando consequências para a saúde integral dos indivíduos. Qual é o comando aqui? O que ele quer que eu responda? Quando submetidas a longos períodos de desnutrição, as células passam pelo seguinte processo. Qual é esse processo? Letra A, exocitose. Ou seja, a minha célula começa a mandar coisas para fora dela para não ser aproveitada, por exemplo? Será que é isso? Letra B, autofagia, auto si mesmo. Ou seja, as células começam a englobar outras células ou algumas organelas que estão dentro dela para tentar aproveitar do nutriente. Letra C, anabolismo. Anabolismo vai pegar substâncias simples e transformar em substâncias complexas. É isso que está acontecendo? Né? Ou, no caso, catabolismo. O anabolismo vai pegar substâncias grandes e transformar em menores? Não tem nada a ver, né? E glicosilação. Ou seja, está falando aqui de glicose. Vai pegar e transformar a glicose aqui. Vai produzir energia. O que vai acontecer? Olha só aqui. Essa estrutura nós chamamos de complexo de Golgi. Então você está vendo que elas são várias cisternas, né? Parece um monte de saquinho um em cima do outro. Ele está cortadinho aqui para você poder entender o que tem lá dentro, tá? Mas eles seriam vários sacos, um sobre o outro, assim, fechadinho. E aí você está vendo que o que está brilhando lá dentro são enzimas. Essas enzimas que vão metabolizar alguma coisa, tá? Você aprendeu também que cada enzima é específico para um substrato. A amilase é específico para o amido, não dá para metabolizar a sacarose, né? A sacarase para a sacarose, não dá para metabolizar
a maltose, por exemplo. Então, cada uma para si. E aí, você tem essas vesículas de secreção aqui, tá? O que vai acontecer? Olha só que interessante essa imagem. Essa imagem é a imagem de digestão intracelular. É o que acontece dentro da célula. Eu não estou falando de uma bolsa como o estômago ou um tubo como o intestino, tá? Estou falando apenas aqui da digestão dentro da célula, tá? Então, olha só. Você está vendo do lado esquerdo da sua tela que está ali, ó, partícula alimentar, fagocitose, certo? Partícula alimentar, partícula sólida, tá? Aí, assim que englobou, você está vendo ali do lado esquerdo, que virou um fagossomo. Se fosse por pinocitose, ele seria um pinossomo. Como foi por fagocitose, ele é um fagossomo, beleza? Esse fagossomo, agora ele é chamado de lisossomo primário. E aí o que vai acontecer? Lisossomo secundário. O primário é esse daqui, ó, que está saindo, ó, cheio de enzima, lisossomo primário. Quando se junta com o fagossomo, ele é chamado de lisossomo secundário. O que vai acontecer na hora que juntar a partícula ali com a enzima? Vai ser digerido, vai ser metabolizado. E aí você está vendo que lá em cima tem um vacúolo residual, que vai acontecer a exocitose, vai mandar fora da célula. Beleza, professor? Entendi. Então, o fagossomo ou lisossomo vem, se junta com o vacúolo digestivo, vira o vacúolo secundário, é digerido, o que não é aproveitado ou o que vai ser secretado, vai lá para o vacúolo residual, manda fora da célula. Exatamente. Professor, mas vem cá, o que vem a ser essa vesículazinha aqui do lado? Tá aqui, ó, vacúolo autofágico. Ou seja, o que está dentro aqui, ó? Se você lembrar de citologia, você vai ver das organelas, você vai ver que isso aqui é uma mitocôndria. Peraí, professor, a mitocôndria serve para produzir energia para nós. E esse vacúolo englobou ela. Exatamente. Se ela serve para produzir energia, então tem muita coisa importante ali dentro para com que o organismo possa se sustentar. O vacúolo autofágico, gente, ele acaba simplesmente fazendo uma morte celular programada, ou ele começa a utilizar algumas organelas do próprio organismo. E aí o que acontece? Ele consegue se manter, a célula consegue se manter viva. Né? Quer ver um exemplo de autofagia bem interessante? A cauda do girino. O girino que vai virar o sapinho, ele tem cauda quando ele é um filhotinho. E essa cauda, ela não cai. Ela simplesmente ali, pela parte de trás ali do corpinho do girino, vai acontecendo várias autofagias para aproveitar aquela cauda como fonte de nutriente. Nós, quando nós somos quase um embriãozinho lá dentro do útero da nossa mãe, nós temos uma membrana interdigital entre os dedos, assim, ó, entre os dedos. Aí, o que acontece? As células aqui da extremidade começam a fazer a autofagia dessa membrana interdigital, para nós termos essa destreza e essa separação. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse aqui, o peroxomos, ele é uma outra vesícula. Tá? Não, deixa eu voltar aqui para concluir. Então, você entendeu que o vacúolo autofágico, auto é si mesmo, então ele vai englobar algumas organelas ou algumas células para poder continuar vivo se nutrindo ali, tá? Beleza. Já que estamos falando de complexo de Golgi, esses peroxomos aqui também é uma vesícula de secreção, tá? Ou vesícula digestiva, e ele simplesmente tem uma enzima diferente do que tem as outras, que é uma enzima chamada catalase. E a enzima catalase é responsável para metabolizar o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada que o nosso corpo produz. E essa água oxigenada que o nosso corpo produz, ela acaba liberando radicais livres que causam envelhecimento precoce. Então, a catalase, ela simplesmente quebra isso. Olha só que interessante. Por que eu jogo água oxigenada no machucado quando deu uma ralada, um corte, alguma coisa?
Quando você joga água oxigenada, a catalase presente ali nas células vão quebrar a molécula de peróxido de hidrogênio e liberar hidrogênio e oxigênio, por isso faz aquela espuminha. Por que isso? As bactérias que causam o tétano, por exemplo, elas não suportam viver em oxigênio. Então, em lugares com muito oxigênio. Então, quando libera oxigênio, você jogou ali, você acaba por matar todas essas bactérias. Olha só que interessante isso aí. Vamos lá então na resposta. Quando submetidos a longos períodos de desnutrição, as células passam pelo seguinte processo: exocitose, já descartamos. Anabolismo, também. Glicosilação, também. Ou seja, é autofagia, letra B. Ou seja, as próprias células começam a acabar usando outras células, e aí você tem a desnutrição, você vê uma atrofia muscular, você vê que o músculo que tem bastante energia começa a sofrer essa autofagia exatamente para com que o mínimo de músculo consiga se manter ali. Seria um dos exemplos, tá bom? Vamos lá para número 3. A número 3 está aqui, ó. A figura representa o ciclo da leishmaniose, da leishmania, que causa leishmaniose, tá? Que é causada aqui por um agente etiológico chamado flebotomínio. Olha só o que está dizendo ali. O parasita sobrevive nas células do hospedeiro mamífero pela inativação de enzimas do quê? Seria o quê? Teria uma palavrinha aqui. O que bloqueia a digestão intracelular e possibilita a continuidade do ciclo da leishmania. Uma das formas de se prevenir a transmissão dessa doença é 2. Então, o que está acontecendo ali, ó? O parasita sobrevive na célula do hospedeiro do mamífero pela inativação de enzimas de onde? Então, assim, para com que esse hospedeiro fique vivo, o leishmania dentro do sangue, ele precisa inativar as enzimas que vão digerir ele. E aí você deve lembrar, peraí, onde é que vão estar essas enzimas para digerir ele? Vão estar saindo ali do complexo de Golgi nos lisossomos. No lisossomo primário. É ali que terá o quê? As enzimas que vão digerir ele. Então a leishmania, ela bloqueia essas enzimas para elas não acabarem metabolizando, digerindo, eliminando o leishmania do organismo, tá? E aí pergunta o seguinte, ó, uma das formas de se prevenir a transmissão dessa doença é... Bom, já disse que é lisossomo, certo? Então, sabemos que está entre D e está entre E, certo? Olha só a letra D, lisossomo, ok? E tratando esgotos. E letra E, lisossomo e utilizando repelente. Como eu disse para vocês, a picada de um inseto chamado flebotomínio que causa leishmaniose. Para quem não sabe, leishmaniose, ela dá umas feridas assim que demoram muito para cicatrizar, tanto na epiderme da pele como também intestinal. É uma doença grave, principalmente quando ela vai para as vísceras, vai de maneira intestinal, mas é uma doença que demora a cicatrização também. Professor, mas vem cá, eu estou no primeiro ano, eu precisava saber sobre leishmaniose? Não. Quando você viu ali que estava dizendo que enzimas seriam inativadas, e você sabe que as enzimas estão ali nas vesículas de digestão, no vacúolo digestivo, vesículas secretoras, tudo ali você vai ter enzima, então você já sabia que era no lisossomo. Tranquilo. Como você soube e viu ali no infográfico, ali nas informações, que é acometida a doença por uma picada de inseto, então não adianta eu tratar o esgoto, né? Não é como a amebíase, por exemplo, a ameba que acaba vindo ali do esgoto, tá? Ela vem de um inseto. Então a forma correta seria o quê? Utilizando repelente, né? Utilizando repelente, poderia ser telas nas portas e janelas, né? Aerosóis de inseticida, alguma coisa para evitar com que o mosquito chegue até você. Beleza? Então, fácil. Não é difícil essa aqui, não. Vamos para o número 4. A célula eucarionte
possui várias organelas que desempenham funções específicas na célula, como lisossomo e peroxomo, cujas funções são respectivamente. Então, o lisossomo vai fazer o quê? Ele vai fazer a digestão intracelular. E o peroxomo, lembra que eu disse que ele tem uma enzima, que é a catalase, para metabolizar o quê? Peróxido de hidrogênio? Então, a resposta já está dada, isso mesmo. A correta vai ser a letra D, digestão intracelular que os lisossomos faz, e a degradação de água oxigenada, peróxido de hidrogênio, separando oxigênio e hidrogênio ali. Beleza? Fácil demais. Vamos então para a última, isso mesmo, já estamos na última questão. Vamos lá, primeiro ano, a última, tá? Vamos lá, número 5. Considerando células vegetais, então você está vendo que é tudo vegetal, pelo formatozinho até meio quadriculado, adicionados em tubo de ensaio contendo 3% de cloreto de sódio. Sal. Indique entre as alternativas abaixo aquela que melhor ilustra o que irá acontecer. O que está acontecendo aqui, gente? Essas células vegetais estão numa concentração de sal. Essa concentração de sal, ela é maior do que a concentração de sal que possa estar dentro da célula, tá? Ou seja, essas células estão em um meio hipertônico, tá? Hipertônico, muita concentração, beleza? Olha só essa imagem aqui. A primeira solução aqui, do lado esquerdo da sua tela, é a solução hipertônica, justamente essa que a gente falou. Então você está vendo ali, por exemplo, que nós temos uma concentração, o que seria em verde seria o sal, e o que seria azul seria a água. Então, o que aconteceu? Você percebe que ali a célula simplesmente murchou. Professor, mas por que ela murchou? Porque ela perdeu água para o meio. Professor, mas por que isso? Porque quando você aumentou a concentração, aqui nós estamos falando de osmose. A osmose, gente, é quando você transporta água para fora ou para dentro. Então você está vendo na sua apostila aí, osmose, você bota transporte de água. Não vai confundir com difusão simples, difusão facilitada, nem transporte ativo, tá? Esse daqui é algo natural, é um transporte passivo, não gasta energia, mas é transporte de água. Então pensa só o seguinte, vamos imaginar que nessa mão do controle eu tenho uma jarra com suco de limão, sei lá, 5 limões. E nessa daqui eu tenho uma jarra com água. Se eu pegar e jogar só um pouquinho de limão aqui dentro, eu ainda vou ficar muito concentrado de limão aqui. O que eu precisaria fazer? Isso aqui, ó. Jogar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Eu teria daí 2 meia jarra, por exemplo, com a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de limão. Então eu teria o quê? Uma regulação do gradiente de concentração aqui. O que está acontecendo ali no meio hipertônico? O que a célula entendeu? Olha, está muito concentrado fora, tem muito sal, então vamos mandar água lá para fora para poder concentrar o gradiente de concentração? Aí o que ela faz? Ela perde água, ela murcha. Por que a salada dos restaurantes não são temperadas, a grande maioria? Porque você tende a murchar. Você pega, por exemplo, sua mãe foi lá e falou para você assim, ó, faz a salada de tomate que a gente vai almoçar daqui 1 hora, 1h30. Aí você faz o quê? Você vai lá, se você assistiu essa aula, se você teve aula na educação adventista, o que os professores te falaram? Você vai levantar, vai pegar o tomate, vai cortar da forma que a sua mãe pediu e vai deixar ele reservado, tampadinho na geladeira, não sei. Quando chegar a hora do almoço, você vai lá e tempera. Temperou com todos os temperos que você quer e aí você vai deixar o meio em que o tomate está hipertônico. Agora, se você não assistiu essa aula do Chave do Enem, não está na educação adventista, apareceu do nada aqui para assistir. O que acontece? Você vai lá, pega o tomate, corta ele, né? E joga na Tupperware lá, num pote qualquer, coloca sal, coloca os temperos, tudo. Daqui 1h30, você vai ver o tomate nadando assim. Por quê? Porque ele vai perder água.
e aí você vai comer ali tudo mais murcho, né? É por isso que, por exemplo, tem uma receita, eu acho que é oriental chinesa, que é um repolho que ele já vem temperado. Por quê? Porque o repolho é mais durinho. Então ele estar temperado antes faz com que ele consiga dar uma murchadinha, fica ainda um pouquinho crocante, mas não fica duro, né? Então isso seria o meio hipertônico. Já o meio hipotônico é o contrário. Ele tem mais concentração dentro do que fora. E aí o que acontece? Você está vendo que ali na imagem a água vai entrar. Só que a água vai entrar tanto que ela pode chegar e deixar a célula túrgida, bem cheinha, ou até mesmo a célula estourar. E obviamente aqui, por exemplo, está mostrando uma célula do sangue. Você não quer uma célula do sangue murchando ou estourando. Como é que você vai transportar oxigênio e gás carbônico? Tem que estar. E já a solução isotônica já é diferente. A mesma concentração de sal e água é a mesma dentro e mesma fora. Então ela fica inalterada. Por isso que os isotônicos, Gatorade, Powerade, 9, esses isotônicos aí, eles têm essa função de deixar você tomar um líquido que não vai deixar nem hipertônico nem hipotônico. Só que é claro, esses isotônicos só podem tomar em 3 motivos. Quando você está com diarreia, que daí você perdeu alguns nutrientes. Quando você está com vômito, que você deixou de absorver e mandou fora. Ou em caso de pós-atividade física intensa. Você acabou perdendo muita água. Então aí você toma e deixa o seu corpo ali isotônico, tudo certinho, bonitinho, funcionando. Tá bom? Então vamos lá para a resposta. Considerando células vegetais adicionadas em tubo de ensaio contendo 3% de cloreto de sódio, indique dentre as alternativas abaixo aquela que melhor ilustra o que irá acontecer. Então, se está concentrado, a água vai sair. Então, a única que nós estamos vendo aqui, que a água está saindo toda, tanto do vacúolo quanto da célula de uma forma geral, é a letra A. Então você está vendo que as 2 flechas estão saindo. A letra B está entrando água e saindo água. Essa seria, por exemplo, isotônico. Né? Aqui você tem a letra C só entrando água, seria um meio hipotônico, aí não poderia ter essa concentração de sal. Aqui você tem água entrando e saindo e ela murchando, nada a ver. Aqui você tem água entrando tanto no vacúolo como aqui todo no citoplasma e tal. Então isso daqui poderia ser, por exemplo, meio hipotônico também. Então a única que abrange ela estar murchando, claro que uma célula vegetal, como ela tem parede celular, ela não aparenta necessariamente que ela murchou, mas ela perde água do vacúolo e do citoplasma ali, deixando ela mais desidratada. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido bastante coisa, né? Você sabe que as aulas de citologia têm muita informação e espero que tenha ajudado vocês, beleza? A gente se vê, sabe quando? No semestre que vem, Ciência da Natureza. Biologia, valeu, tchau, tchau, gente! Física, cheque. Biologia, cheque. Mandaram muito bem. Vamos então para a nossa última aula da live de hoje, que é o que mesmo? Química. Estamos juntinhos em química. Quando fala em química, né, você já pega lá sua tabela periódica. Primeiro ano, acho que usa a tabela. É isso, professora? Conferido? Muito bem, então, olha, lembrando que semana que vem nós teremos a última live desse semestre em Ciências Humanas. Mas para fechar essa noite, professora Dani, química é com você e rodou a vinheta.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. E aí, estão prontos para finalizar o nosso primeiro semestre ali de 2023, né? Ainda temos um pouquinho de estudo pela frente, mas na aula de Química, né, para encerrar ali, nós encerramos hoje o chave do Enem de Química. Ai, não, volto. Ixi, olha, muita enrolação. Posso? 3, 2, 1, grava. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma vez eu estou aqui para trabalhar a Química com vocês, né? Estamos ali na reta final do semestre que vem tem mais, mas vamos lá, vamos finalizar? Peguem o material de vocês, a lista com os exercícios. Lembrando que a seleção, a ordem que eu coloquei aqui pode estar diferente da sua ordem, tá? Então, conforme eu for lendo o enunciado, vai dando uma olhadinha ali nas questões de química, qual é, ok? Então, bora lá? Vamos começar? Então, olha só. Essa vai ser a minha primeira questão, tá? Opa, já adiantei um pouquinho. Bom, qual das proposições abaixo está incorreta? Então, nós temos 5 afirmativas e nós vamos ver qual dela está incorreta, ok? Então, selecionei aqui a primeira, que ela fala sobre a glicose, o açúcar, ok? Ao ser dissolvido em água, resulta em uma solução molecular. Portanto, esta solução conduz eletricidade. Então, primeira coisa, eu estou falando de uma molécula, né? Estou falando de uma substância que faz ligação covalente, que é a ligação de compartilhamento de pares de elétrons. Como que eu sei que é isso? Porque, olha só, lá quando ele fala sobre a glicose, ele traz para você. A glicose é composta por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono e o oxigênio são classificados como ametais, certo? Toda vez que eu tenho um ametal com um outro ametal ou um ametal com o hidrogênio, que ligação que nós temos? A ligação de compartilhar, de usar junto, que é a ligação covalente. Quando você coloca um torrãozinho de açúcar ou um grãozinho de açúcar lá num copo com água, ocorre uma dissolução. O que é isso? Ó, tá vendo que as moléculas estavam bem juntinhas lá no começo, no torrãozinho, no grãozinho de açúcar. Quando você coloca ela em água, essas moléculas elas vão se desprendendo. Olha aqui como elas já estão separadinhas. Mas tá vendo que é a molécula que estava aglomerada, ela se desprendeu, certo? Então, para que eu tenha passagem de corrente elétrica, um fluxo de elétrons, eu preciso, né, ter um meio propício a isso. Será que a glicose, né, o açúcar ali dissolvido em água, ele vai ser um bom condutor ali? Ele vai permitir essa passagem de elétrons? Então, vamos só dar uma olhada na próxima, porque dela já nos ajuda a pensar um pouquinho sobre as alternativas. Olha só, na B ele fala assim, o cloreto de sódio, o NaCl, ao ser dissolvido em água, resulta em uma solução iônica, portanto, conduz eletricidade. Então, eu tenho uma substância molecular e uma substância iônica, né? Então, tenho, né, duas coisas diferentes. Como que eu sei que o cloreto de sódio é um composto iônico? Porque eu tenho um metal, que é o sódio, e um ametal, que é o cloro. E aí ocorre a doação e a recepção de elétrons, formam-se os íons, que depois se aglomeram ali, ó, naquele cristal de NaCl. Então, aqueles cátions e ânions, eles se organizam de tal forma a formar um cristal. Quando eu coloco aquele cristal no meio aquoso, ocorre a dissociação iônica, que é a separação dos íons. Olha lá, a molécula da água, agora vocês já sabem que ela é polar, né? Ela tem uma região com uma carga parcial negativa e uma região com a carga parcial positiva. Então, ela tem polo positivo e negativo. E aí, ela interage muito bem, tanto com o cátion, que é o sódio, que foi ele que perdeu o elétron e ficou positivo, tanto com o ânion cloro, né, o ânion cloreto, que foi
a espécie ali que recebeu o elétron e ficou negativo. E aí ocorre essas duas interações aqui e aí ocorre a dissociação dos íons. Se eu tenho íons, eu tenho esses elétrons, né, dissociados, eu tenho esses elétrons mais livremente. E aí eu estou passando corrente elétrica. Onde vai ser mais fácil eu conduzir corrente elétrica? Onde eu tenho um fluxo, né, onde eu consigo ter um fluxo de elétrons ou onde eu não tenho? Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês, olha só. Com o NaCl, com o cloreto de sódio, com o açúcar, né? Olha a diferença. Na dissolução do açúcar, eu só separo as moléculas, eu não tenho uma quebra, eu não tenho cargas, certo? Já na dissociação iônica, a separação dos íons, eu tenho cargas, Na+, Cl-. Então, eu consigo conduzir corrente elétrica, por isso que a lâmpada acende, e já na água com açúcar, né, não conduz corrente elétrica, certo? Então, a lâmpada está apagada. Com essa imagem e comparando as duas alternativas, a gente já chegou na resposta correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas próximas? Olha lá. C. O café com adição de sacarose como adoçante líquido, constitui um sistema monofásico, uma fase. Então, depois que você mistura, ou até mesmo a água, né, tanto o açúcar, o adoçante líquido, quanto a água, quando você mistura no café, você não consegue mais enxergar, você não consegue, olha, aqui está a água e aqui está só o café. Não, né? Se torna algo monofásico, uma coisa só. Então, essa alternativa está correta. Lembrando que nós estamos em busca da incorreta e nós já achamos. A D. Por serem substâncias respectivamente polares e apolares e de densidades distintas, a água, que é polar, e a gasolina, que é apolar, constituem um sistema bifásico, quer dizer que eu consigo enxergar duas fases. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então, quando nós misturamos a água, que é polar, na gasolina, que é apolar, lembra de polaridade semelhante, dissolve semelhante. Quer dizer que polar interage com polar, enquanto que apolar interage com apolar. Se eu colocar os dois juntos, eles não vão, né, se dissolver, eles vão se separar. Água e óleo, água e gasolina, então forma um sistema ali que eu consigo visualmente enxergar que é bifásico, ok? E a E fala, um sistema composto por óleo de soja, produto lipídico, querosene, um alcano, e água formam uma mistura heterogênea. Então assim, professor, eu não sei o que é querosene, não tem problema, mas eu sei que se eu colocar água e óleo, vai formar uma mistura o quê? Bifásica, eu consigo enxergar duas fases, então ela não tem como ser uma mistura homogênea, e sim heterogênea, como o exercício nos traz. Então, quando nós comparamos todas as afirmativas, a única que está incorreta é a letra A, porque a solução com a glicose, né, com o açúcar, não conduz corrente elétrica, ok? Eu espero que vocês tenham acertado. Bora para a próxima? Olha lá, essa daqui ela é bem interessante porque você vai comparar as ligações, a eletronegatividade dessas ligações covalente e iônica. Então ela fala assim, ó, a fórmula estrutural do acetato de sódio está apresentada a seguir. A fórmula estrutural é aquela que eu represento os elementos que compõem e as ligações. Então, eu represento as ligações químicas covalentes de compartilhamento por tracinhos e a ligação iônica, né, eu coloco ali os íons próximos uns aos outros. Então, ela fala assim, ó, as ligações indicadas por 1, 2 e 3 são respectivamente, ok? Então, vamos analisar essas três ligações? Primeiro, para a ligação química ser apolar, normalmente a gente caracteriza, né, a ligação química apolar como uma ligação que ocorre entre átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, para formar o gás oxigênio. É um átomo de oxigênio compartilhando elétrons com outro átomo de oxigênio. Aí eu sempre pergunto, quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o oxigênio? Ué,
Se eu estou falando do mesmo elemento, eles têm a mesma força, a mesma eletronegatividade, certo? Então, os elétrons estão distribuídos por igual, a ligação química é apolar, ok? Agora, quando eu tenho uma ligação covalente acontecendo entre átomos de elementos diferentes, aí eu tenho uma ligação química polar, certo? Só que daí eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Porque dependendo do exercício, ele pode dar uma jogadinha aqui com a gente, falando, olha, mas se você fizer a diferença de eletronegatividade, e aí essa eletronegatividade for menor que 1,7, ela é uma caráter covalente, certo? A ligação. Se ela for igual a 1,7, vai ser ali 50% de caráter covalente, 50% de caráter iônico. Se ela for maior que 1,7, ela vai ser de caráter iônico, tá? E aí o que acontece? Também tem a questão de que se ela for bem pequena, quase, né, chegando a zero, ela vai ter um caráter covalente, mas ela é praticamente apolar, porque ela está quase chegando a zero, certo? Nós vamos analisar o que nós temos aqui, ó. A ligação 1, carbono e hidrogênio, olha só. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1 e a do carbono é 2,5. Fazendo a diferença dos dois, eu vou ter ali, ó, 0,4. Tá quase chegando a zero, tá quase, tendendo a zero. Já a eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio, que é aquela ligação 2 ali, representada, né, pelo círculo e o número 2, o carbono tem eletronegatividade de 2,5, enquanto o oxigênio 3,5. Se você faz os dois, ó, 1,0 é menor que 1,7, então caráter covalente, ok? E a terceira ligação que ele nos dá é essa daqui, entre o metal sódio e o oxigênio. Quando você faz um menos o outro, você tem ali 2,6, é maior que 1,7, então o caráter dessa ligação é uma ligação iônica. Pronto, analisei as 3 ligações que o exercício pediu. Vamos voltar lá para as nossas alternativas. Ó, na letra A ele fala assim, que a ligação 1, ela é praticamente apolar. Por quê? Porque ela está chegando a zero, certo? Polar eu teria que estar ali, né, no 1,7, 1,0, mais próximo ali de 1,7. Então, a gente pode caracterizar ela como praticamente apolar, porque ela está quase a zero. Então, a gente já elimina ali a letra C e a letra D, ok? E aí, a gente fica entre a A, B e a E. Depois, ela fala que a ligação 2, na letra A ligação 2 é iônica. Mas eu tenho uma ligação entre um ametal, que é o carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, que é outro ametal. E quando nós fizemos a diferença de eletronegatividade, chegou ali, né, na questão 1,0, que é caráter covalente. Então, não é a letra A, tá? Agora, vamos analisar a terceira, porque entre a B e a E, o que vai diferenciar é a terceira. Eu tenho um metal, que é o sódio, Na+, interagindo com o oxigênio, que é um ametal, O-. Quando eu tenho um metal com um ametal, e aí eu fiz a diferença de eletronegatividade também, nós chegamos à conclusão de que a última ligação ela é iônica e não covalente polar. Então, a letra correta é a letra B. Certo, pessoal? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você sentir dúvida na hora de determinar se é covalente, polar, apolar, faça a regrinha, né? Pesquisa no livro, no material de vocês, tem a eletronegatividade dos elementos e aí você consegue, né, determinar por meio de cálculo, né, numericamente, se essa ligação ela é covalente, polar ou apolar, ok? Bom, essa daqui é uma questão bem interessante, porque ela já vai sair ali da polaridade e vai para a geometria. Então, nós estamos na nossa terceira questão da noite, no meio do caminho, e ela já vai fazer essa jogada ali da geometria. E ela fala sobre o grafeno. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, ó, bidimensional, isso é muito importante.
de átomos de carbono compactados e com espessura apenas de um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização, né? Mas a gente não vai falar tanto da hibridização. Nosso foco aqui hoje vai ser na geometria, tá? Porque com o conhecimento de geometria a gente já consegue resolver essa questão. Então vamos lá, selecionei o grafeno, lembrando que o grafeno, né, é um dos alótropos de carbono, né? Tem o carbono grafite, o grafeno, o diamante. O que acontece? São substâncias simples, formadas só pelo elemento carbono, que o que muda é o seu rearranjo, a sua organização. Então é só para reforçar que nessa estrutura aqui, nesse hexágono, esses pontinhos ali representados são apenas átomos de carbono. Eu não tenho nenhum outro elemento, é só carbono. O carbono é um elemento que a gente chama de tetravalente. Quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons, lembra, o carbono ele não é exceção à regra do octeto. Então, se ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa fazer 4 compartilhamentos para ficar com um total de 8 elétrons na última camada, né, se enquadrar a regra do octeto e se estabilizar, ok? Então, eu fiz uma seleção, vou pegar uma parte dessa molécula do grafeno. Selecionei essa parte, ela vai se repetindo, tá? Tá aqui. Claro que a minha imagem tá para cima, não tem problema, mas se você for analisar, ó, essa estrutura, ela se repete por toda a molécula, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui 4 átomos de carbono, um no centro e 3 ao redor, e eu tenho aqui, ó, uma ligação simples, carbono-carbono, aí eu tenho outra ligação simples, carbono-carbono, aí eu tenho uma ligação dupla. Por quê? Porque o carbono ele tem que fazer 4 ligações. E se ele está fazendo as 4 ligações, ele está estável. Então, o que está acontecendo? Ó, quando eu olho para essa imagem, qual é a figura geométrica que ela me remete? O que você pensa? Ai, professor, não sei, tô com dificuldade. Então, vamos olhar de um conceito um pouquinho diferente. Olha só. Cada região em que ocorre a ligação, eu não estou falando do tipo de ligação, onde ocorre a ligação de compartilhamento. A gente chama de zona de repulsão, domínio, né? Nuvem eletrônica. Então aqui, ó, eu tenho uma primeira zona de repulsão. Já que eu estou falando de ligações entre elétrons, né? Porque o compartilhamento de elétrons é ali. Os elétrons, eles estão aqui, eles estão sendo compartilhados, eles estão direcionados nessa região. E quando eu falo de elétrons, eu estou falando de partículas que têm carga negativa e elas estão se aproximando. O que acontece? Qual é a tendência das partículas negativas quando se aproximam? Se repelir. Como que eu vou estabilizar uma molécula com cargas iguais muito próximas? Então, eu vou respeitar a zona de repulsão, o distanciamento, a tal ponto que ela crie ângulos e formas com que minimize essa repulsão. Então, eu tenho o primeiro domínio, a primeira zona de repulsão. Essa daqui vai ser uma segunda zona de repulsão. E essa daqui é a terceira. Então, eu tenho 3 zonas ao todo, né? Olhando uma parte do grafeno, eu tenho 3 zonas de repulsão, ou 3 domínios. Todos eles estão direcionados, ou seja, estão fazendo ligações de compartilhamento. Agora sim, ó, eu pintei um pouquinho ali de laranja, né? Tá uma corzinha. Qual é a figura geométrica que isso me lembra? Vou dar mais uma ajuda, ó. Um triângulo, certo? E aí a gente já mata a questão aqui, ó. Trigonal plana ou trigonal planar é a forma geométrica. Por quê? Porque lá no exercício ele fala num arranjo bidimensional, não é tridimensional. Quer dizer que todas as ligações encostam, passam no plano, certo? No plano, não está no plano 3D. Então, olha só, cheguei que é trigonal plana ou trigonal planar, olha, ó, não é geometria linear, não é geometria planar,
não é hexagonal planar, é geometria trigonal planar ou trigonal plana. Toda vez que um elemento, principalmente o carbono, né? Toda vez que o carbono faz uma dupla ligação, então ele tem duas ligações simples, tá? Que foram as duas de baixo, e uma ligação dupla. Gosto de fazer esse exemplo com os alunos do terceiro ano. Olha, ó. Eu tenho aqui 2 vãos, certo? Então a gente fala que, ó, uma ligação dupla, tá aqui compartilhando 2 vezes, uma ligação simples e a segunda ligação simples. Então as 4 ligações do carbono estão aqui, ok? Eu tenho 2 espaços vazios, então eu falo que aquele carbono é hibridizado sp2, ok? Só uma dicasinha ali, caso vocês queiram entender um pouquinho ali dessa hibridização. A gente não vai focar agora nessa discussão, mas só com a geometria a gente já consegue responder essa questão, beleza? Próxima. Bom, essa daqui, bem tranquila também, olha lá. Bebidas alcoólicas, algumas soluções desinfetantes ou até o álcool combustível são exemplos de misturas constituídas pelo etanol, e aí ele traz a fórmula do etanol, e água. A afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que a mistura formada por 500 ml de água e 500 ml do etanol origine uma solução de 970 ml. Eu misturei 500, formei 970. Opa, o que aconteceu? Em um processo que envolve liberação de pequena quantidade de energia. De certa forma, isso constitui um problema para os fabricantes, uma vez que para obter 1 litro dessa mistura, necessitariam misturar mais do que 500 ml de cada um dos líquidos. Porque se eu colocar 500, eu não chego a 1 litro, eu chego num volume menor. Por que isso acontece? Então, do ponto de vista da química, a que se deve essa variação do volume? Então, vamos dar uma olhadinha, né? Aqui, no etanol. Então, o etanol, ele te deu lá a fórmula molecular, né, a fórmula condensada, que eu estou mostrando a estrutura do etanol, mostrando todas as ligações. Aqui, né, já ela mais tridimensional, então a ligação ali, oxigênio tá em vermelho, o hidrogênio na ponta e depois os carbonos ali, ok? E a molécula da água, olha lá, ali, o oxigênio também representado pela cor vermelha e os hidrogênios, ok? Bom, o que acontece? A molécula do etanol, ela tem uma parte que é polar, certo? Que é hidrofílica, que interage muito bem com a água, porque semelhante dissolve semelhante. Então, se ela tem uma parte polar e a água é polar, ela interage muito bem com a água. E ela tem uma parte apolar. Ela é considerada uma molécula ali anfifílica, né? Ela interage com as duas substâncias, na parte polar e na parte apolar. Então, a parte apolar ela vai ser hidrofóbica, ela não se mistura com a água, mas ela tem a parte polar que é hidrofílica, que interage com a água. Então, o que acontece quando a gente mistura a água e o álcool? Bom, trouxe a escalinha para vocês de eletronegatividade de ordem crescente. Então, menos eletronegativo, o hidrogênio, para o mais eletronegativo, o flúor. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer, né? Uma das formas da gente descontrariadamente decorar essa escalinha. Por quê? Porque normalmente quando nós vamos trabalhar com eletronegatividade nós ficamos mais presos, né? Acabam aparecendo exercícios que vai envolver mais esses elementos do que os outros, ok? Mas eu tenho que dar uma atenção ainda mais especial para essa escalinha. O FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando esses 3 elementos mais eletronegativos estão ligados diretamente ao átomo de hidrogênio, que é o menos eletronegativo, tem uma condição, tem um tipo de interação que ocorre, que é uma interação mais forte. Então, olha lá, eu tenho a água e eu tenho o etanol. Então, o etanol, que tem uma parte polar, e tem o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio, e eu tenho a molécula da água, que também tem o oxigênio ligado diretamente a 2
átomos de hidrogênio. Então, o que acontece aqui, né? Nós temos as ligações químicas primárias, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas, e nós temos as ligações secundárias, que são as interações intermoleculares, as interações entre as moléculas. Tanto moléculas de um mesmo, né, moléculas da mesma substância, quanto moléculas de substâncias diferentes. E aí, o que acontece? Bom, se as duas forem apolares, se misturam. Se uma for polar e a outra apolar, não se misturam. Se as duas forem polares, também se misturam. Nesse caso, mesmo o álcool tendo uma parte apolar, ele tem uma parte polar, então ela interage muito bem com a água e aí forma aqui, ó, essas interações que eu trouxe aqui como pontilhadas. Não é uma ligação, é uma interação, eles interagem, o que as mantém mais próximas umas das outras. E esse tipo de interação, quando eu tenho o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio, ou o flúor, ou o nitrogênio, e elas interagem entre si, a gente chama de ligação de hidrogênio. Não é uma ligação, é um tipo de interação intermolecular, mas é uma interação intermolecular muito forte, ó. Então ela vai se repetindo ali, certo? Em toda a extensão de todas as moléculas envolvidas nesse processo. Então, aqui, ó, tá vendo? Então, olha só, do ponto de vista da química, a que se deve essa variação do volume? Por que que no final da mistura o volume foi menor? Porque você reduziu o volume das moléculas? Não, né? A molécula ainda continua ocupando seu lugar no espaço, tem os mesmos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ao abaixamento da massa molecular, não, porque ainda é formada pela mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Formação de ligação covalente mais forte. Não, você não está formando uma ligação covalente de compartilhamento, você está tendo uma interação mais forte, não uma ligação, certo? Eles não estão compartilhando, eles não estão ligados, eles estão só interagindo entre eles. A diminuição do grau de agitação das moléculas, o grau de agitação das moléculas, né, é dado ali pela temperatura. Se eu aumento o grau de agitação, eu tenho um aumento da temperatura. Se eu diminuo, eu tenho uma diminuição da temperatura. E é isso que está acontecendo aqui? Não, né? O que está acontecendo? Está formando, né, está sendo estabelecido interações intermoleculares entre a molécula d'água e do etanol que são mais intensas. Então, a resposta correta é a letra E, ok? Tudo certo? Eu espero que sim. E agora, olha só, nós vamos caminhar para a nossa última questão. Então, a nossa última questão também envolve polaridade das moléculas, tá? E as propriedades dessas substâncias. Então, ela fala assim, a polaridade das moléculas influi nas propriedades das substâncias, como é o caso da miscibilidade ou solubilidade, sobre as substâncias água, clorofórmio, tetracloreto de carbono, iodo e dióxido de carbono. Pode-se afirmar. Então, vamos dar uma olhadinha nessas moléculas primeiro? A água. A água é geometria angular, né? Devido às zonas de repulsão. E quando você faz a soma dos vetores, né? Do vetor apontando para o elemento mais eletronegativo, você tem um vetor resultante, um vetor final, né? Então, o resultado não é zero, é diferente de zero. Então, a água ela é polar. Depois eu tenho o clorofórmio. O clorofórmio é um carbono, né? Um hidrogênio ligado ao carbono e as outras três ligações são átomos de cloro. Então, quando a gente faz ali o deslocamento dos vetores, né? Você vai ver que vai ter uma concentração maior de elétrons na parte inferior, nas ligações com o cloro, e na parte superior com o hidrogênio, você tem, né, uma parte ali mais positiva. Então, essa molécula, ela é polar também. Depois, nós temos o tetracloreto de carbono. Olha, todos os átomos que envolvem o carbono são do mesmo elemento. Então, quando você fizer a soma dos vetores, eles irão se anular porque os elétrons estão bem distribuídos ao redor do carbono e isso faz com que a molécula se torne, né, no final da soma dos seus vetores, vai dar zero, então ela é apolar, ela não tem uma região mais com carga parcial negativa e uma região com carga parcial positiva. O iodo, entre os mesmos elementos, então a ligação química já é apolar,
não tem, né, o que falar, então a molécula ela também é apolar. E o dióxido de carbono, CO2, né, o carbono vai no centro, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, quando você faz os vetores, eles vão apontar para as extremidades, mas ó, eu estou fazendo a mesma força para a esquerda e para a direita, então quando a gente soma esses vetores, eles se anulam, e aí nós temos que a molécula do CO2, ela é apolar. Então, nós classificamos entre polar e apolar, e agora vamos analisar aqui as afirmativas. Bom, a letra A, ela fala da solução formada por água e o tetracloreto de carbono, que elas são homogêneas. Então, peraí, o tetracloreto de carbono, ele é polar ou apolar? Nós vimos que ele é apolar e a água é polar. Então, não tem como os dois formarem uma substância, uma solução, perdão, homogênea, tá? Então, semelhante dissolve semelhante, semelhante interage com semelhante. Então, não é homogêneo. Então, essa não é a afirmativa que nós estamos procurando. B. Manchas de iodo podem ser removidas com água? Olha, o iodo, nós vimos que ele é apolar e a água é polar. Então, eles interagem? Não, então também não pode, ok? Não vai interagir, não vai acontecer interação entre eles. C. A água considerada solvente universal, é verdade, porque ela solubiliza, né, boa parte das substâncias, porque elas têm a mesma característica, né, a mesma polaridade. É capaz de dissolver tanto o tetracloreto de carbono quanto ou como o clorofórmio? O clorofórmio é polar, então, ok. Agora, o tetracloreto de carbono, nós já vimos que na alternativa A, que também não tem como, então, não é essa a afirmativa. Opa! Normal. Vamos lá. D. As ligações entre o carbono e os oxigênios no dióxido de carbono fazem com que a molécula seja apolar? Sim, né? Nós vimos que essa é a alternativa correta, mas vamos olhar por que a E está errada. As polaridades das ligações entre os átomos do clorofórmio fazem com que a molécula seja polar, ok? E o mesmo ocorre para o tetracloreto de carbono? Não, a ligação do tetracloreto de carbono ela é polar entre o carbono e o cloro, mas no final, quando a gente faz a soma dos vetores, a molécula ela é apolar. Então, reforçando, a afirmativa correta é a afirmativa D, ok? Pessoal, então, ó, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês esse semestre. Estudem, reta final e até o próximo. Beijo, tchau, tchau!